Olá, eu sou Milene, sou uma mulher negra, estou usando óculos com armação preta, estou com vestido preto estampado com folhagem verdes. Ao fundo tem uma paisagem natural. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a aplicação do plano, da atividade de práticas, um relato um pouco dessa experiência. É muito importante para a nossa formação no curso de educação inclusiva esse contato real com alunos com os quais a gente vai atender, a gente vai lidar no nosso dia a dia de sala de aula. Bom, pensando no estudante que nós planejamos os planos de aula, ele é um aluno com deficiência intelectual, ele passou por algumas cirurgias, remoção de um tumor cerebral, e ele tem um pouco de dificuldade na oralidade, na fala. A gente tinha feito uma atividade para a disciplina de ensino colaborativo, pensando em atividades para ele. Então, assim, nós já tínhamos conversado com a mãe e a gente foi levantando conhecimentos prévios de situações que ele gostava, conhecer um pouco desse aluno, que é muito importante para a gente trabalhar. E diante daquilo que a gente colheu de informação nessa atividade, a gente utilizou para a construção do plano. Então, nós utilizamos um plano fazendo referência de animais, frutas, meios de transporte. E pensamos em atividades que pudessem chamar a atenção dele, justamente por ele gostar desses temas. Então, nós estruturamos nosso planejamento baseado nisso. Este aluno, no meu caso específico, é um aluno que já teve contato comigo, porque ele estuda em uma escola que eu trabalhei. Mas a aplicação do plano foi online. Então, assim, não houve muito retorno, chamou a atenção dele, a proposta das atividades em si, mas ele ficou um pouco retraído, e eu acredito que seja por essa questão online. Daí a gente aprende, como é importante esse contato presencial, é mais fácil da gente conseguir interagir, sendo ele uma criança de primeiro ano, com 6 anos de idade. Então, o contato online fica um tanto distante para uma criança que requer mais atenção, mais interação. Mesmo assim, ele procurou cumprir algumas tarefinhas dentro das limitações dele, despertou interesse pela questão das músicas, da oralidade musical, da questão do som dos animais, chamou bastante a atenção dele. E com essa aplicação nos faz pensar sempre que é muito importante que a gente conheça o aluno com quem a gente vai trabalhar, que a gente faça esse levantamento de conhecimentos prévio dele, daquilo que ele tem como vivências, porque assim a gente vai iniciando. Esse trabalho foi fundamental para esse contato inicial com a prática, que nos aguarda. Eu sou professora já há 17 anos de sala regular e está sendo um momento muito importante para mim repensar as ações para, quando possível, estar atuando com crianças com algum tipo de deficiência. Então, foi muito importante esse trabalho e eu tenho certeza que ele vai ser muito mais exitoso, muito mais proveitoso quando a gente vai no contato mesmo presencial. Vale ressaltar que, em virtude de a gente estar em diferentes cidades, as colegas com quem nós nos unimos para fazer esse trabalho, ficou inviável essa aplicação presencial. Mas foi importante esse contato, e tem sido um momento de muito aprendizado com o curso e com toda essa dinâmica de atividades que a gente vem desempenhando. Beijo, fica com Deus e que a gente possa aprender cada dia um pouquinho mais. Olá, eu sou Valdiane, mulher de pele clara. Estou utilizando um óculos de transparência com azul, cabelo curto acima do ombro. No momento estou com um vestido de listras branca, rosa e amarelo, com alguns detalhes de abacaxi da cor preta. Estou um pouco rouca por conta de uma virose, então a minha voz ela está oscilando, Estou aqui nesse momento para trazer o relato da nossa experiência com a aplicação dos planos, Na disciplina de ensino colaborativo, a gente pensou em algumas atividades
para um aluno com deficiência intelectual. E quando tivemos a disciplina de Fundamentos Teóricos com a professora Patrícia, vimos nela, né, a oportunidade de estar aproveitando alguns desses planos que a gente trabalhava, alguns jogos, brincadeiras, algumas atividades que falavam sobre cores, frutas, meios de transportes, né, e alguns outros conteúdos. A experiência no relato foi, eu diria que um tanto desafiador, né? Por conta da distância da cidade, eu moro em Capim Grosso e minhas colegas moram em Jacobina e eu tenho Horolândia, então a gente teve dificuldade de nos reunir, né? Então o que aconteceu? A gente precisou contar muito com a dedicação, né, e colaboração da mãe da criança. A gente precisou conversar com ela antes, falar sobre a aplicação dos planos, como seria desenvolvida a atividade. Então ela foi uma parte fundamental para que os nossos planos dessem certo, né? A mãe foi nosso auxiliador, porque a gente precisou aplicar via Meet, foi virtual. Um desafio muito grande. Para quem já é professor, está em sala o tempo todo, foi mais um desafio, mas para mim, que não estou em sala de aula, né, que atuo na educação, mas que atuo em outro âmbito, e que a única oportunidade que eu tive de estar em sala de aula foi no estágio de um outro curso que eu fiz, então foi um desafio ainda maior, porque uma coisa é você aplicar um conteúdo com um aluno típico, né, um aluno típico na sala regular, presencialmente, onde você tem a sua dinâmica, onde você tem o trabalho a ser desenvolvido, tem esse contato, né, o gesto, a expressão corporal, a expressão facial. Outra coisa é você pensar numa atividade para uma criança que tem deficiência intelectual, é você pensar em um plano para ser aplicado de maneira virtual. Então foi um desafio, mas também foi uma oportunidade muito grande de vivenciar nesse momento que talvez em outra oportunidade a gente não tivesse, né? Então o curso tem nos preparado para isso, porque esse é o papel da inclusão, né? Se a criança ela não está indo para a sala de aula por algum motivo, então a gente foi até ele e conseguiu fazer a aplicação das nossas atividades, né, com ele via Meet. Mas como eu disse, né, foi muito importante o papel da mãe, que se não fosse a disponibilidade da mãe, a vontade dela de fazer acontecer, né, não teria sido tão positivo como foi, né? Então, apesar da resistência, apesar daquele primeiro momento, aquele primeiro contato, a gente tem enfrentado uma maior dificuldade, ao final foi muito positivo. E acho que esse é o papel do nosso curso, é realmente fazer a gente ter essas vivências diferentes que nos permitirão, né, possibilitarão realmente viver essas novas experiências mesmo no decorrer da nossa profissão futura.